Então, eu acho, de novo, eu andei conversando aqui uma vez, acho que a gente tem que apostar, o Bolsonaro tem que pensar seriamente no Bolsolula agora para se eleger. Tocar para frente o Bolsolula, sem dúvida. E isso a gente vê um tanto por essa própria... Eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas tem a ver com a articulação na Câmara. Então, de novo, se a gente não vê a possibilidade do centro-esquerda apresentar um candidato à oposição, vai no Lira mesmo, vai tentar promover o Lira para atender alguns outros interesses, né? Uma possível reversão da lei da ficha limpa em determinadas situações e aposta no Bolsolula. Está crescendo a possibilidade de ser Eduardo Gomes o presidente do Senado. Essa semana cresceu bastante. Como você anunciou aqui, como você disse aqui já. Se continuar essa bagunça, o jogo estava mais para o Arthur Lira até semana passada. Mas como o Bolsonaro resolveu botar ficha, agora já está pendendo para ter Baleia Rossi mesmo, entendeu? E você também cantou essa bola aqui antes, hein, Vitorino? Suas fontes estão quentes, hein? Aqui a gente conversa com todo mundo, né? E não tem esse negócio de partidarismo. Aqui, no final do dia, todo mundo toma café junto. Os petistas parecem mesmo estar paquerando o bolsonarista Arthur Lira para a vaga do Rodrigo Maia na presidência da Câmara. O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, é isso mesmo, disse em entrevista para o Globo: não tenho nenhum problema com Arthur Lira, pelo contrário, para falar a verdade, acho que ele pode ter mais condições de avançar na pauta democrática. Perguntaram se ele tinha algum acordo com o Arthur Lira e o combate ao lavajatismo e também a lei da ficha limpa. Aí o Washington Quaquá, do PT, respondeu: o fato de o maior partido brasileiro não ter conseguido lançar o seu candidato à presidência da República macula a democracia. O acordo no parlamento tem que passar pela reestruturação dessa democracia. E aí, Vitorino, o que esse Quaquá quer? Cara, o Quaquá quer tentar negociar melhor o passe dele para o pessoal lá do Baleia. Então é aquela história. Tem gente que é assim, né? Ele acha que não consegue namorar a outra pessoa, aí ele paquera a pessoa que está do lado para ver se a outra se liga. E é o que o Quaquá está fazendo, está tentando valorizar o passe do PT. E aí, para o Baleia ter o apoio do Quaquá e da bancada petista, vai ter que dar uma comissão, vai ter que dar um lugar na mesa diretora, porque não é só a presidência, você tem as comissões. Então, o acordo de presidência tem a ver assim, quem vai ser o presidente da CCJ, que é a principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, geralmente, o segundo maior partido dessa chapa fica com a presidência da CCJ. O que ele está fazendo é o seguinte: Baleia, se você quiser me namorar, tem um preço aqui, viu? Mas eu não acredito que eles topem apoiar o candidato do Bolsonaro, na verdade. Só que ele tem que bancar que vai apoiar. Senão, ele não tem preço. Aí o Baleia fala: meu amigo, você não vai apoiar Arthur Lira, você tem que vir para cá de graça. Ô, Juliana, o PT dizendo que quer reestruturar, reconstruir a democracia com o Arthur Lira, dá para acreditar nisso? Dá para acreditar seguindo o que o Vitorino falou, né? Que é uma aposta, assim, é um jogo. Ele está fazendo um jogo. E assim, eu não tenho o que falar, porque senão vou ficar falando mal dessa posição do PT. É muita incoerência, né? Petralha! É muita incoerência por parte do PT se posicionar dessa forma, mas indo pelo raciocínio do Bolsonaro, desculpa, Vitorino, indo pelo raciocínio do Vitorino, é um jogo. Mas é incoerente. Na verdade, assim, essa ética, até que o próprio PT diz que existe, que é inerente de si mesmo, ela não existe entre as relações políticas na hora de se fazer acordos. Ela não é tão pura assim como tanto o PT quanto outros partidos de esquerda dizem ter. Ela não existe, porque, olha, ainda seguindo o raciocínio do Vitorino, se o Quaquá está fazendo isso para chamar atenção, para se colocar um preço, então é o PT querendo novamente se aliar com o MDB, querendo novamente se aliar
com um partido que era do Temer, né? Que houve toda aquela confusão do golpe, não vai ter golpe. Então, na verdade, o PT quer voltar eventualmente a ter o contato e essa relação com o MDB, porque isso interessa ao partido. Claro. Então é disso que se trata. E o mesmo jogo fará o Bolsonaro, estando com o PP ou estando em um outro partido. Então o Bolsonaro também se elege dizendo que não vai estabelecer esse tipo de relação no Congresso, mas ele precisa disso. Então essa ética não existe, essa ética que falam, que imaginam, que vendem, ela é uma narrativa populista. É isso. Não existe essa ética no olhar do cidadão, porque isso dentro da política é a ética. Exatamente. É igual a ética do morro, sabe? Tem a ética do morro, você tem a ética do Congresso. Cada um tem o seu conjunto de ética. É assim que funciona. O jogo é esse e não vai mudar. Sim, mas tem um problema aí, a gente precisa falar disso, que quando muitos especialistas vão às redes, à televisão, ao rádio, enfim, na própria sala de aula, você vê professores repetindo uma suposta ética política que ela não existe, ela não se faz, ela é uma utopia irrealizável em relação ao jogo. Em relação aos procedimentos para se chegar a acordo e consensos. Ela não existe. Isso realmente é uma enganação. Os candidatos em época de campanha, todos gostam de falar isso. Eu não vou negociar com o Centrão, eu vou romper. O Bolsonaro falou tanto isso. Não tem como. Não tem como. Chega lá na hora, você tem que negociar, acabou. Traz Mas o como Centrão. Como é que vai fazer, Aldrin? Esse é o jogo. É o que você falou, esse é o jogo. A regra é essa. A política tem a obrigação de ser plural, claro, né? Porque ela tem que atender todas as camadas da sociedade. Então, se fosse só de um jeito de pensar, isso não é democracia, isso é tirania. Então, é natural que você tenha que fazer vamos dizer assim, essa convergência, né? A política é a arte de convergir os divergentes. É legal deixar isso claro, porque o eleitor não tem mais que acreditar nessa conversa. Não, esse aí tá falando que não vai negociar com o Centrão. Tem que negociar com o Centrão, tem que negociar com todo mundo. Política é a arte da negociação. Então você tem que escolher um cara que saiba negociar, que saiba sentar numa mesa de reunião e negociar. Negociar no sentido republicano, né? Não no Sim, sentido claro. monetário. Claro. Não, leva isso pro seu trabalho. Quando você entra numa empresa, você não tem que fazer uma relação com as pessoas que estão lá? Claro. Política é isso. Você vê aqui. Gostando ou não, aqui né? Aqui a gente não se gosta, mas a gente convive aqui, né? A gente trabalha e a gente chega no consenso, cada notícia. São pessoas que pensam diferentes, que se juntam para fazer uma coisa bacana. Exatamente. E aí, não pode querer que todo mundo pense igual. Exatamente. Sem dúvida. E claro, existe toda aquela crítica, né, sobre os partidos fisiológicos que não têm um posicionamento mais adequado em relação a uma determinada ideologia. Mas a ideologia, ela serve também para agregar um grupo de pessoas, para criar uma hegemonia. Mas não existe uma hegemonia única. Existem várias posições, divergências, e conforme o Marcelo colocou, para haver democracia, é necessário que isso aconteça. Sim. Não se pode criar uma hegemonia totalitária, porque senão aí sim a gente vai estar falando de um fascismo. Olha só, o ainda presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse em entrevista ao Valor Econômico que ele não foi omisso quanto aos pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Lê as aspas do Maia, por favor, Paulo Tadeu. Entendo parte da sociedade que está ficando com muita aflição e raiva do governo pela péssima condução da pandemia e principalmente agora pelo caso da vacina, mas o processo de impeachment é político e precisa ser tomado com muito cuidado para não tirar o foco da pandemia. Não há condições para se avaliar esse tema, o que não quer dizer que eu avaliaria nem positivamente, nem negativamente. Não considero omissão da minha parte. E aí, senhores, tem motivos para pedir o impeachment do Bolsonaro? Tem muitos motivos para se pedir impeachment de Bolsonaro. Ele já deu uns 500 deles aí pra gente. Existem vários pedidos na mão do Rodrigo Maia com essa intenção e fundamentados. Agora, realmente, eu fico com o pé atrás em relação ao impeachment
porque eu, sinceramente, já falei isso aqui, eu não confio no general Mourão. Eu acho que se bobear, Mourão acaba sendo pior que Bolsonaro. Mas, enfim, a opinião pessoal minha em relação ao que eu vi do Mourão antes de começarem as eleições, antes de lançarem os candidatos em 2018. Vitorino, qual é a chance de um pedido de impeachment do Bolsonaro hoje ir adiante? É a mesma chance de um elefante voar. Também acho. Explica um pouquinho mais. Eu vou te explicar por quê. Porque, assim, um processo de impeachment, primeiro você precisa ter um ato do próprio chefe do executivo do seu mandato. Por exemplo, se ele tivesse assassinado alguém antes dele assumir a presidência, na nossa Constituição diz que ele não pode ser sequer julgado durante o seu mandato de presidente. Então tem que ter um ato de mandato. Alguma coisa errada que ele fez no mandato. Ele fez algo errado no mandato? É questionável. Então, assim, aí ele teria que... Você tem que entrar com um pedido de impeachment dentro da Câmara. O presidente da Câmara tem que apreciar esse pedido. Aí ele manda para a votação. A votação fala, ok, eu acho que dá para abrir um processo aí. Isso vai para o Senado e quem julga é o Senado. Hoje, a gente não tem um momento na economia que justifique um processo de impeachment. Porque, vamos ser bem claros, quem derruba presidente é a economia. Sabe, não é ideologia não. A ideologia ajuda o presidente a se eleger, mas quem derruba é a economia. A economia não está em frangalhos por causa do Bolsonaro, a economia está em frangalhos por causa do Covid. Então, ele tem erros na parte do Covid? Tem. Só que o Congresso segurou a ponta na economia. O que o Congresso fez? Ele gerou esse auxílio emergencial, sendo que o Bolsonaro capitaneou para ele, mas isso é uma obra do Congresso. O Congresso hoje, ele aumentou aí, ele deu mais prazo para os estados e municípios pagarem as suas dívidas, o que evitou um colapso nas prefeituras nos estados. Então, o Congresso deu jeito na economia. A chance de um presidente cair com a economia, vamos dizer, razoavelmente estável, é mínima. Você quer ver quando a gente teve problema na economia? 1964, tivemos problema na economia, tivemos um golpe. Quer dizer, para uns é um golpe, para outros é sei lá o quê. Em 83, quando os militares saíram, né? Os militares que promoveram o movimento das diretas ali, que eles permitiram o movimento das diretas, a economia em 83 estava acabada. Aí voltou para a democracia. Quando o Collor foi presidente, a economia afundou. Impeachment. Quando a Dilma deu 2 PIBs negativos, impeachment. Então você vê que o processo é econômico. Quando falta o pão na casa, meu amigo, todo mundo briga. É que a popularidade do presidente está relacionada diretamente à situação econômica. É isso. Tem até um livro, né? É Economia Estúpido. Sim. Mas vai acabar, né? O auxílio emergencial. Acabou esse mês. Acabou. Então, e agora? Acabou, e mas agora eu vou sentar calmamente, pegar aqui minha canequinha de coelhinho e ficar assistindo. A grande verdade.